do Senhor. Hoje, culto da Sagrada Família, e família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Foi o próprio Deus que instituiu a família. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé. Uma pessoa, ela nega a fé, não é somente quando ela diz que não crê em Deus, ou quando ela não cumpre os princípios da palavra de Deus. Uma pessoa, ela pode negar a fé quando ela não se preocupa com a sua família, quando ela não se preocupa com a salvação da sua casa, quando ela não se preocupa com a salvação da sua família. Por quê? De todas as pessoas da sua família, quem foi que Deus escolheu para estar aqui? Você. Você tem irmãos, tem pai talvez, ou mãe, tios, tantas pessoas que poderiam estar aqui hoje, e Deus escolheu você. Você para ser um instrumento de Deus para a sua casa e a sua família. Você crê nisso? Então que nessa noite, você na sua oração possa clamar a Deus, invocar graça especial em favor da sua família. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, mas peça a Deus, principalmente para abençoar o seu lar. Peça a Deus principalmente para abençoar o seu relacionamento do seu cônjuge. Peça a Deus principalmente para abençoar os seus filhos, abençoar aqueles que são o sangue do seu sangue, e para que a salvação dos céus possa alcançar eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo a salvação do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém? E sobre a sua casa. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão para que eu possa ver. Amém, temos aqui também, que bênção. O que a igreja tem para dizer para as pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco. Os visitantes, desse lado direito meu tem um banheiro masculino, do lado esquerdo banheiro feminino, e também tem o bebedouro ali ao lado. Se vocês quiserem beber água ou ir no banheiro, fiquem à vontade. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você ligou para o estranho? Você começou a nova? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 24. Nós estamos em uma série de ministrações com o tema A Chave do Reino dos Céus. As chaves do Reino dos Céus. O Senhor Jesus disse para Pedro, depois que ele disse que Cristo era o Filho de Deus, Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. E Jesus disse para Pedro sobre essa pedra. A pedra não era Pedro, mas a afirmação que Pedro falou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. Quando Jesus disse para Pedro que estava dando a ele a chave do reino dos céus, Jesus estava dando para a igreja. Amém? Mas não é a chave do reino dos céus para mandar chover ou não, porque tem pessoas que dizem assim, quando está precisando chover: ô São Pedro, manda chuva. Tem até crente que fala isso, não é misericórdia. Não é Pedro que manda chuva, quem manda chuva é Deus, amém? Mas tem gente que por essa interpretação dele ter a chave, aí pensa que ele tem a chave de mandar chuva ou não. Não, a chave está na mão da igreja, amém? Jesus falou que é para a igreja. Aquilo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 24. Mateus 6, o verso 24, se você trouxe a sua Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir ver na projeção. Nosso projetor ele já está no final de carreira, e nós estamos orando para Deus nos abençoar e a gente adquirir um melhor. E se você conseguir ver, mas se não, acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular, se tiver Bíblia.
Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Nenhum homem, Jesus está dizendo isso, preste bastante atenção. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O verso 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, o que comereis ou bebereis, nem ainda por vosso corpo, o que vestirei. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Contemplai as aves dos céus, pois não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, mas vosso Pai as alimenta. Não sois muito mais importante que ela? Quem de vós pode se preocupar, pode acrescentar um côvado à sua altura? E por que vos preocupais com o que vestir? Examinai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Ainda eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Portanto, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com amanhã, pois o amanhã preocupa-se-á consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí no capítulo 7, o verso 21. Agora, capítulo 7, o verso 21, para a gente finalizar essa leitura. Mesmo Evangelho de Mateus 7, 21. O Senhor Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim, e se você crê, diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você puder, levante sua cabeça e olhe para mim e ouça atentamente. A palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele é claro. Nós estamos nessa série de ministrações sobre as chaves do reino dos céus. E o Senhor Jesus diz que nenhum servo pode servir a dois senhores. Não tem como ter dois Deus na minha vida. Você foi criado por Deus e para Deus. E sem Deus você é incompleto. Dentro de nós existe um lugar. Dentro de você existe um trono que pertence a Deus. Dentro de nós existe um lugar. Não estou falando um lugar físico, mas existe um lugar onde Deus habita. Deus, ele não habita na igreja. Eu vou lá na igreja porque Deus está. Se você vir aqui e não tiver ninguém, Deus não vai estar aqui, porque você acha que Ele está aqui porque aqui é uma igreja. Não. Deus só está aqui porque a gente se reuniu para adorar Ele, amém? Porque a palavra dele é clara: aonde duas ou mais pessoas estiverem presentes, ali eu estarei. Então Deus não está por causa da parede, Deus não está por conta da placa da igreja, ou porque aqui tem uma cruz. Não, Deus não está por conta disso. Deus está aqui porque a gente se reuniu para adorar o nome dele, amém? Por isso que Deus está aqui. Agora, Deus não só está aqui neste lugar, mas Ele também está dentro de cada um de nós. Você crê nisso? Você crê que Deus está dentro de você? Agora ouça, é impossível
Ou uma pessoa ter Deus no trono e ter outras coisas também na vida dela como Deus. Jesus diz: não tem como ter dois deuses dentro da pessoa. Não tem como ter dois deuses governando a vida dela. E o que seria um Deus governando a vida de uma pessoa? O que seria um Deus? Um Deus pode ser qualquer coisa na sua vida. Um Deus que eu falo, não um Deus criador dos céus e da terra, mas eu falo deuses que muitas vezes ocupam o lugar do Deus verdadeiro na nossa vida. Uma pessoa que ela fuma cigarro e ela não consegue se libertar do cigarro. Você sabe o que o cigarro é na vida dela? É o Deus da vida dela. Por que, bispo? Porque ela não consegue se libertar daquilo, é o cigarro que governa ela. Ela não consegue ficar sem fumar. E pode ser coisas simples também que pode governar uma pessoa. Tem pessoas que o Deus da vida dela é um café. Tem gente que se ficar sem tomar café morre. Tem gente que passa mal e eu tenho que tomar café e é aquela loucura. E o café, a comida, governa a vida dela. É um Deus da vida dela. E sabe por que muitas vezes a gente jejuma? É para matar a nossa carne. Matar, que eu falo não no sentido físico, mas a vontade nossa, e declarar que nada vai nos governar, somente o Senhor Criador dos céus e da terra. Amém? Então, se você tem um vício e você não consegue se libertar desse vício, esse vício é o Deus da sua vida. Esse vício é o que te governa. E se esse vício te governa, Deus não está. O trono de Deus não está ocupado. Deus não habita neste lugar. Talvez é a bebida, talvez é algo que tem lhe prendido, um orgulho, uma mágoa, uma falta de perdão, e isso tem governado a sua vida, esse sentimento maligno, e você precisa orar nessa noite, para que tudo que não seja o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que está te governando, saia do seu coração. Amém? Ou talvez é o eu, sabe? O problema do homem sempre foi e tem sido em tirar Deus do trono da vida dele, tem sido tirar Deus do centro da vida dele e colocar outras coisas. O homem caiu porque ele quis ser independente de Deus. E Satanás disse para Eva: se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. O homem não tinha falta de nada. O homem não precisava de nada. Não tinha nenhuma necessidade. Antes de criar o homem, Deus criou tudo que existe e perfeito. Deus criou o paraíso, colocou o homem no jardim do Éden, um lugar onde Deus reinava. Um lugar perfeito. Deus deu a Adão uma mulher perfeita. Deus o criou perfeito, grande. Ele não tinha falta de nada. Ele não tinha nenhuma necessidade. Adão não tinha preocupação. Adão não tinha necessidade de nada. Ele era dono de tudo. Adão governava. Adão não sentia dor. Adão não se preocupava com a morte. Adão não se preocupava com amanhã. Todo dia Deus vinha conversar com ele. Todo dia ele tinha a visitação de Deus. Adão via a glória de Deus, ele estava revestido da glória. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, o verso 23. Então Adão tinha a glória de Deus. A glória de Deus é esplêndido. A glória de Deus é algo maravilhoso. É aquilo que Jesus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para vós. Amém? Adão não tinha falta de nada. Só que Satanás induziu o homem a ser independente de Deus, a ter uma autonomia e se tornar um Deus. Se vocês comerem desse fruto, desobedecendo a Deus, vocês serão Deus. E o homem comeu do fruto. O homem desobedeceu a Deus. Ele só tinha uma ordem: não comer do fruto, e ele comeu do fruto proibido. E então ele não se tornou um Deus. Mas agora Satanás começou a governar o coração.
Satanás começou a governar a vida do ser humano. O lugar que era de Deus foi ocupado por Satanás, porque era tudo que Satanás queria, que Deus saísse do trono do coração do ser humano. Porque lá na eternidade, antes de todos nós sermos criados, antes das coisas visíveis existir, a Bíblia diz que ele, Lúcifer, era um anjo de luz, um anjo perfeito, criado por Deus. Ele disse: olha, eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Satanás era se tornar Deus, a criatura querendo ser o Criador, a criatura querendo ser o Deus Todo-Poderoso. E ele foi expulso do céu. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser Deus. E Deus só existe um. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Não há outro. Só existe um. O anjo quis ser Deus e foi expulso. O homem quis ser Deus e foi expulso do jardim. Porque tirou Deus do centro e agora o eu. É porque é do meu jeito. Porque eu não gosto. E se eu não gostar... E por isso que nós cantamos aquela música que João Batista disse. Ele disse que diminua eu e que o Senhor cresça. Sabe quando foi que João Batista disse isso? As pessoas chegaram para João Batista e disseram: João, aquele homem que tu batizou, Jesus, ele está batizando mais pessoas do que você. João, foi você que começou o batismo. João, você é o prepulsor do batismo. E agora aquele homem que o Senhor batizou, não Jesus propriamente, mas os discípulos de Jesus, está batizando mais pessoas do que você. E então João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. É Deus que tem que crescer e o eu tem que diminuir. Quantos me compreendem? Então muitas pessoas estão colocando o eu no lugar de Deus. É do meu jeito. Eu sou assim. Eu nasci assim. Por isso que Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E quando você nasce de novo, você entende que não é mais você. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue a você mesmo e tome a sua cruz. Amém? Seguir Jesus, tomar a sua cruz. Você não vai gostar, você não é a sua vontade, mas você diz: não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Paulo diz: já não faço o que eu quero, porque eu estou crucificado com Cristo. Quantos me compreendem? Então você não pode deixar que o seu eu se torne um Deus na sua vida. É porque eu estou lá na igreja e ninguém fala comigo. É porque eu fui lá na igreja, eu estou indo na igreja e eu não gostei daquelas pessoas. Irmãos, não é sobre nós aqui, é sobre Deus que a gente vem, amém? Aqui a celebridade é Deus. Aqui quem tem que ser honrado, engrandecido é Deus. Aqui você vai ser bem tratado, aqui você vai ser respeitado, aqui você vai ser amado, porque você está na família do povo de Deus. Mas a honra, a glória, somente a Deus. Nenhuma glória para o bispo, nenhuma glória para o pastor, nenhuma glória para ninguém. A glória é só de Deus, porque Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim é o Deus Criador dos céus e da terra. Eu estava ontem no evangelismo e alguém disse: bispo, mas é bom que o senhor veio para o evangelismo para as pessoas te conhecer. E eu disse: não, o evangelismo não é para as pessoas conhecer o pastor, o evangelismo não é para as pessoas conhecer o bispo, o evangelismo é para as pessoas conhecerem Jesus e terem um relacionamento com Ele. Porque o bispo não salva, o pastor não salva, a igreja não salva. Só tem um que pode salvar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então que o homem desapareça, que Jesus apareça. Ele sim tem que aparecer, Ele sim que tem que governar a nossa vida. Então muitas das vezes o eu pode querer ser um Deus, o eu pode querer te governar. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. No seu coração, na sua vida, tem um trono. E
E quem é que está governando a sua vida? Porque o homem, ele sempre lutou por essa independência de Deus. O povo de Israel, Deus tira eles do Egito, leva eles para o deserto, abre o mar vermelho, Deus dá pão, Deus dá água, Deus mandou o maná, Deus deu uma terra prometida. E quando eles estão na terra prometida, eles pediram a Samuel um rei. Era Deus que governava o povo, era Deus que reinava no meio do povo de Israel. E agora o povo de Israel está olhando para as outras nações. As outras nações tinham um rei, é como se fosse um presidente nos dias de hoje. As outras nações tinham um homem que governava eles, e eles não tinham um homem que governava eles não tinham um rei. E eles pediram Samuel, Samuel, a gente quer um rei. E Deus se entristeceu. Deus disse para Samuel, porque Samuel também ficou muito triste. Mas Deus disse para Samuel, Samuel, não se preocupe, eles não rejeitaram você. Deus disse, Samuel, eles rejeitaram a mim. Eles queriam alguém, um ser humano para governar eles. Eles estão rejeitando a mim. E quantas das vezes a gente quer alguém para poder cuidar da gente? Aí eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Aí eu queria alguém para poder me abençoar. Aí eu queria alguém para me fazer prosperar. Aí eu queria alguém para poder abrir as portas na minha vida. Não, esse lugar é de Deus, amém? É Deus que tem que preencher esse lugar. O lugar que vai da honra, o lugar da prosperidade, o lugar da satisfação. É Deus que tem que governar, não é pessoas, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua filha, não é a sua esposa. Em primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus, e entender que é Ele que nos abençoa. Quantos me compreendem? Deus deu ao povo um rei, porque eles pediram. Então eles tiveram Saul como rei, depois veio Davi e tantos outros reis. Mas o melhor rei que eles tinham era Deus, que governava a vida deles. Mas eu não vejo Deus, mas eu tenho a certeza que Ele que governa a minha vida, amém? Agora ouça, para a gente orar. O Senhor Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores. O povo de Israel trocou Deus por um rei, um ser humano. Hoje, a única coisa que compete com Deus em relação à nossa vida não é o diabo. Porque eu nunca vi alguém sair da igreja, do tempo que eu estou pastoreando, eu nunca vi alguém chegar a dizer para mim, dizer, bispo, eu vou largar Deus para servir o diabo, porque o diabo é que vai me abençoar, porque o diabo é que é bom. Nunca vi, eu nunca vi. Ninguém abandona Deus para ficar com o inimigo. A maioria das pessoas estão abandonando Deus por conta das riquezas. Jesus diz, ninguém pode servir a Deus e amar Mamon. Eu estava vendo um teste social que fizeram. Perguntaram às pessoas assim, você prefere 1 minuto com Jesus ou 5 milhões de reais na conta? O que você prefere? 1 minuto com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Pasme vocês, a maioria das pessoas disseram, eu quero 5 milhões. Jesus diz, nenhum servo pode servir a Deus e o dinheiro. O dinheiro, ele pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. As pessoas abandonam Deus por causa de dinheiro. As pessoas tiram Deus da vida delas e colocam o dinheiro. Por quê? Por que as pessoas trocam Deus pelo dinheiro? Porque o dinheiro também oferece aquilo que Deus oferece, mas só que de uma maneira ilusória. Deus oferece proteção, sim ou não? Sim. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Deus é que nos protege. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, uma pessoa com dinheiro, ela pode contratar seguranças para poder proteger ela.
Uma pessoa com dinheiro pode comprar uma casa e colocar um sistema de segurança. Uma pessoa com dinheiro, ela pode comprar um carro blindado. Uma pessoa com dinheiro, ela pode comprar um colete à prova de bala. Uma pessoa com dinheiro pode morar em um bairro seguro. Uma pessoa com dinheiro, ela pode buscar os melhores lugares e seguro. Porque o dinheiro oferece uma segurança, mas é uma segurança ilusória. O dinheiro oferece saúde. Deus também oferece saúde. Com dinheiro você pode ter os melhores hospitais. Com dinheiro você pode fazer cirurgia. Com dinheiro você pode ter os melhores médicos, comprar os melhores equipamentos. Mas é algo ilusório e superficial. Tudo que Deus oferece, o dinheiro também oferece. Conforto, bem-estar. Uma pessoa pode ser feliz, entre aspas, com dinheiro. E é tudo isso que disputa com a nossa vida. É errado ter dinheiro, bispo? Ouça isso aqui, eu não estou dizendo que é errado ter dinheiro. Eu quero que você saia daqui entendendo, no problema não está em ter dinheiro. O problema não está em ser rico. O problema não está em ter dinheiro para ter uma vida segura, uma vida melhor. O problema está quando o dinheiro passa a ser o Deus da sua vida. O problema está quando o dinheiro começa a governar a sua vida. O problema está quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus. Quando o dinheiro é a sua prioridade. Quantas são as pessoas que estão se estragando e acabando a sua vida em jogos? É jogo do bicho, é jogo do tigrinho, é jogo disso, é jogo daquilo, porque elas querem ficar ricas. E esse desejo de ficar rico, elas não percebem. O dinheiro está governando elas. O dinheiro está sendo o Deus da vida delas. O dinheiro é quem manda nelas. São pessoas que são governadas pelo dinheiro. Não, o dinheiro não serve ela, é ela que é serva do dinheiro. Quantos me compreendem? Conta-se uma história que um mendigo estava passando pela floresta. Ele estava na floresta e ele vinha de uma aldeia e de repente veio a carruagem do rei. E a carruagem do rei parou aonde o mendigo estava. E aquele mendigo ficou feliz, porque ele disse: oh, maravilha, o rei vai me dar alguma coisa. Porque todos sabiam que o rei era bom, misericordioso, que o rei era um homem justo. E o rei desceu. E quando o rei desceu da carruagem, o rei estendeu a mão para o mendigo e falou: meu filho, o que você tem para me dar? E ele ficou todo contrariado. E ele disse: rei, eu não tenho nada. E o rei tornou a estender a mão para ele e disse: meu filho, o que você tem para me dar? Ele era um mendigo. E então, ele constrangido, ele disse: ó rei, eu só tenho um pouco de arroz que eu ganhei ali numa vila que eu pedi. E ele pensou que o rei não ia mais pedir a ele. E o rei torna a estender a mão e disse: meu filho, o que você tem para me dar? E ele então, constrangido, pegou 3 carocinhos de arroz e colocou na mão do rei. E então o rei tirou da sua bolsa 3 moedinhas e deu para ele. Subiu na carruagem e foi embora. E aquele mendigo ficou revoltado. Ele disse: por que eu não dei o saco de arroz inteiro para o rei? Assim ele iria me dar todas as moedas. Oh meu Deus, por que eu só dei 3 grãozinhos para ele? Eu não entendi. Por quê? Porque ele era governado pelo dinheiro. Ele era governado pela ganância. Ele era governado pela pobreza. Ele era governado por aquilo. O dinheiro, querido, quando ele se torna um Deus de uma pessoa, ele é perigoso. Conta que tinha um homem que engraxava sapato. Ele era pobre, mas ele era muito feliz. E todo dia um rico passava e via aquele homem feliz cantando, via aquele homem feliz trabalhando. E ele perguntou o motivo da felicidade daquele homem. E ele disse: olha, o motivo da minha felicidade é Deus. É porque eu tenho um Deus no meu coração. O rico, muito emocionado, pegou 2 sacos de ouro e deu para o engraxate. Falou: eu tenho muito ouro, toma esses 2 sacos de ouro para você.
O homem pegou o saco de ouro e levou para casa. Irmãos, quem disse que de noite ele dormiu preocupado? Oh, meu Deus, e se entrar aqui para roubar esse saco de ouro? E aí ficou preocupado. E onde é que eu vou esconder esse saco de ouro? E aí ele foi trabalhar, guardou o dinheiro, mas ficou lá trabalhando preocupado. Se alguém entrar lá e roubar esse dinheiro, engraxando sapato. E ele preocupado, e no outro dia, de novo, chegou em casa, ele não dormia, preocupado de ser assaltado, preocupado com aquele dinheiro. Aí ele pegou o saco de dinheiro no outro dia, levou para o trabalho, viu o rico, falou: ei, faz favor aqui, toma seu dinheiro, que isso aqui roubou minha paz. Roubou minha paz. Estou nem dormindo, tem 2 noites que eu não estou dormindo por causa disso aqui. Eu dormia toda noite tranquilo. Depois que esse saco de dinheiro entrou na minha casa lá, não estou mais nem tendo paz. Toma, não quero não, quero isso aqui não. O problema era o dinheiro? Não. O problema é quando o dinheiro governa a nossa vida. O jovem rico, ele não entrou no reino dos céus, porque Jesus disse para ele: falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Ele ia para a igreja, ele conhecia os mandamentos, ele obedecia a palavra de Deus, mas o dinheiro governava a vida dele. O dinheiro era um Deus na vida dele. Não deixe o dinheiro ser um Deus na sua vida. Eu estou preocupado. O que Jesus diz? Nós lemos: não vos preocupeis com o que hás de comer. Bispo, eu não estou dormindo, estou preocupado, como é que eu faço para ficar rico? O dinheiro está governando a sua vida, meu irmão. Deixa que Deus cuida de você, amém? Jesus vai mostrar que ninguém morre de fome. Não vai morrer de fome quem confia em Deus. Por quê? Jesus diz: o Pai cuida dos pássaros, alimenta todos os dias. Os pássaros não têm celeiro, o pássaro não tem conta bancária, mas todo dia tem comida para os pássaros. Tem ou não tem? Jesus fala da Eva do campo, que é bem vestida, mais vestida do que Salomão em toda a sua glória. E Jesus diz: quanto mais o Pai não vai vestir vocês. O que é mais importante, é a roupa ou é a vida? O que é mais importante, é a comida ou a vida? Se Deus cuida da natureza, se Deus cuida dos animais, será que Ele não vai cuidar de vocês? Homens de pouca fé. É isso que Jesus diz. Jesus diz: não se preocupe com o amanhã. Hoje nós vivemos uma geração ansiosa porque não sabe esperar, aí fica preocupado, não dorme, aí fica depressivo, fica angustiado, ansioso. Por quê? Porque está preocupado com o dia de amanhã, porque está preocupado com o futuro. Não, nós temos que confiar em Deus, amém? Temos que confiar em Deus, não é nas coisas materiais. O Salmo 20 vai dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A sua confiança não tem que estar em dinheiro, a sua confiança não tem que estar nas coisas materiais, a sua confiança tem que estar em Deus e deixar Ele governar a sua vida, amém? Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és o meu Deus. Não, ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sabe quando é que Deus governa a minha vida? Quando eu faço a vontade dele. E se eu tenho dificuldade de dar o dízimo, como disse o pastor, Deus não governa a minha vida. O que governa a minha vida é o dinheiro. Se eu tenho dificuldade de me lançar no chamado de Deus, Deus não está governando a minha vida. Se eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão, Deus não governa a minha vida, é eu que governo. Mas quando Deus governa, eu vou liberar o perdão. Quando Deus governa, eu vou aceitar o tratamento de Deus na minha vida. A minha pergunta é: quem é que tem governado a sua vida? É a carteira de cigarro que você não consegue largar? Ou é Deus? Se a carteira de cigarro está sendo um Deus na sua vida, decida hoje tirar esse Deus da sua vida. Se é a bebida que está sendo um Deus na sua vida, decida tirar esse Deus da sua vida. Se é o dinheiro que está sendo um Deus na sua vida, decida tirar isso do seu coração e dizer para o Deus verdadeiro, dizer: Deus, esse espaço é do Senhor.
Quem vai governar a minha vida não é uma carteira de cigarro. Quem vai governar a minha vida não é um copo de cachaça. Quem vai governar a minha vida não é os vícios. Quem vai governar a minha vida não é o dinheiro. Quem vai governar a minha vida é o Senhor. E eu vou obedecer a tua vontade. Amém? Quem tem que governar a sua vida é Deus. O dinheiro, ele quer ser um Deus na sua vida, mas é um falso Deus. Mas é um Deus que leva à perdição. Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pessoa pode ganhar o mundo e perder a alma. Eu estava vendo o vídeo de algumas pessoas que eram cristãs e morreram e deixaram milhões. Marília Mendonça, acho que é Marília alguma coisa lá, não sei se é Mendonça. Aquela que morreu da queda de avião, Mamonas Assassina, Elvis Presley, todos eles eram da igreja. Ficaram famosos, tiveram muito dinheiro, e tantos outros que saíram da presença de Deus. E Satanás disse para Jesus: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus disse: para trás, Satanás, porque somente o Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele servirás. Amém? É só Deus que eu vou adorar. Eu não vou adorar homem, eu não vou adorar mulher, eu só vou adorar Deus. Eu não vou adorar dinheiro, eu não vou adorar nada. Somente um é digno de ser adorado: o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém? E é esse Deus que tem que ocupar o espaço no seu coração. Não tem como servir a Deus e a mamon. Não tem como servir a Deus o dinheiro. Que você possa servir a Deus, mas o servir é obedecer. Porque Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e obedece às minhas palavras. O Pai Nosso é isso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino aqui na terra e seja feita a tua vontade. Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida. É isso que você tem que dizer e fazer. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por você. A minha pergunta é: quem é que está governando a sua vida? Ah, bispo, quem está governando a minha vida é Deus. Você está obedecendo a Ele? Ah, bispo, eu não estou conseguindo. Então Deus não está governando. Tem outra coisa governando aí o seu coração. Ah, bispo, eu estou muito preocupado. Talvez alguma coisa está tomando o controle da sua vida. Deus não quer que você fique preocupado, porque quando Ele governa, quando Ele assume o controle da nossa vida, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida do nosso amanhã. Com seus olhos fechados, peça a Deus nessa noite, peça a Ele para tirar tudo aquilo que está no seu coração, que está ocupando o lugar dele. Talvez a preocupação com seu filho, a preocupação com seu filho, com a sua filha, não deixa você dormir. E talvez isso se tornou um Deus na sua vida. Talvez é o trabalho. Você se preocupa tanto com o trabalho, e talvez o trabalho se tornou um Deus na sua vida. Talvez é o dinheiro, a vontade de prosperar, de ter uma vida melhor, e isso tem angustiado o seu coração. E talvez as riquezas dessa terra tem se tornado um Deus na sua vida. Você se preocupa como ter uma vida melhor, você se preocupa muito com dinheiro, e isso tem roubado a sua paz. E Deus nessa noite quer que você tire tudo que não é o Deus verdadeiro do seu coração, e deixa Ele habitar. Jesus diz: não tem como servir dois senhores. Não tem como servir Deus e as riquezas. Ou porque você agrada um e desagrada o outro, ou porque você serve um ou você serve outro. E o desejo de Deus é que você agrade a Ele. O desejo de Deus é que você sirva a Ele. Então fala para Deus: Deus, vem governar a minha vida. Fala para Deus: Deus, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Se renda a Ele de todo o coração. Bendita será a nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós.
glorificaremos ao Senhor. Bendita. Feche os teus olhos serão nossos e se renda a Deus de todo o coração. nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com Aleluia, Jesus. Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu reconheço que só o Senhor é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Diga: Deus, governa a minha vida, governa o meu coração, as minhas decisões. Diga: Pai, nessa noite eu quero te obedecer, não só de palavras, mas de atitude. Diga: Deus, me ajuda a tomar as decisões certas. Diga: Deus, me ajuda a te servir de todo o coração. Diga: Senhor, se porventura há alguma coisa que ocupou o teu espaço no meu coração, que o Senhor possa tirar neste momento, e que o Senhor possa assumir o controle da minha vida e do meu coração. Agora, com seus olhos fechados, apresenta a sua casa a Deus, apresenta a sua família a Deus, apresenta os seus sonhos, os seus projetos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece o coração dessas pessoas. Elas estão aqui, meu Pai, porque elas têm um desejo profundo que o Senhor governe a vida delas, que o Senhor seja o Deus da vida delas, Pai. Ó Deus, e Satanás tem lutado para tirar o Senhor do trono, o Senhor do centro da vida dela. Pai, em nome de Jesus, que todo levante de Satanás, toda mentira, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, do inferno, contra a vida desse homem, dessa mulher, que caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas, Pai. Ó Deus, que elas venham te servir de todo o coração, que o Senhor venha ser o Deus dela, que somente o Senhor venha ser adorado na vida delas. Meu Pai,
Eu oro por cada família aqui representada. Visita o esposo dessa mulher, aonde ele estiver neste momento. Quebra todo laço de morte, anula todo o poder do inferno sobre a vida do esposo, da esposa deste homem, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cessa todo espírito de separação, de briga nesse casamento, de confusão. Essa pessoa que não consegue ser feliz com ninguém, meu Pai, cessa essa maldição na vida sentimental dessa pessoa. Arranca esse espírito de inveja dos caminhos dela, meu Pai. Essa pessoa que está vivendo uma amarração na vida financeira, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está doente, Pai, em nome de Jesus, nós dizemos: toda doença saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia deste corpo, porque nós profetizamos saúde sobre a vida deste homem e desta mulher, meu Pai. O profeta Elias disse no Monte Carmelo: porque vocês estão divididos entre dois pensamentos, se vão servir a Deus ou se vão servir a Baal. Ó Deus, e naquele monte eles reconheceram que só o Senhor é Deus. E estamos aqui nessa noite para dizer que só o Senhor é Deus. Diga assim comigo, diga: eu declaro que só o Senhor, Criador dos céus e da terra, é Deus. Diga: eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu profetizo a salvação na minha família. Diga: eu declaro que eu vou viver as bênçãos de Deus na minha vida e Ele será glorificado. E se você crê, diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda em pé. Só o Senhor é Deus. Só Ele. Outras coisas são outras coisas, amém? Bispo, e o senhor falou de dinheiro. Dinheiro é para te servir, amém? Não é para você servir Ele. O que a Bíblia condena é o amor. O dinheiro é quando o amor ocupa o lugar de Deus. E Deus, Ele pode te dar muito dinheiro. Para quê? Para servir você, não para ocupar o lugar dele na sua vida. Salomão foi o homem mais